Estamos aqui no curso de formação de mediadores de leitura, na oficina 5, e hoje nós vamos tratar de poesia em voz alta, significado e afeições em um poema. Vamos começar a prática de leitura com uma leitura. E essa leitura é de uma fábula do Esopo. Uma gralha sentia inveja de um corvo porque ele, por meio de augúrios, fornecia presságios aos humanos e anunciava o futuro. E por isso, eles o tomavam como testemunha. Então, a gralha, no desejo de alcançar os mesmos privilégios, assim que avistou alguns viandantes se aproximando, plantou-se numa árvore e lá ficou, grasnando bem alto. Impressionados com aquela voz, os viandantes se voltaram para ela, mas um deles tomou a palavra e disse: Ora, amigos, vamos embora, é só uma gralha, e seus gritos não fornecem presságios. Então, essa é a fábula A Gralha e o Corvo. Quais são os propósitos da gente nessa oficina? Lidar com a dimensão da voz na mediação da leitura. Então, lembrando que existe o registro escrito e existe a oralidade. E a vocalização, que é disso que nós estamos falando, que é trazer do registro escrito para a voz. E o que é a voz? A voz, em contraste com a neutralidade do texto escrito, impresso ou digital, ela provém da pessoa. Ela vem do eu da pessoa que fala. A voz é uma presença. E é nesse momento que o mediador de leitura, a mediadora de leitura, se fazem presentes. E essa é a razão pela qual se propõe que haja programas de mediação de leitura, senão bastava simplesmente entregar o livro nas mãos das crianças, dos adultos, dos jovens, de quem quer que fosse, e dissesse assim, toma, lê. Então, é por conta da dimensão da voz e da reconfiguração que ela traz, que nós trazemos esse conhecimento. Na fábula do Esopo, a gralha e o corvo, o que tem? Ele, o corvo, por meio de augúrios, fornecia presságios aos humanos e anunciava o futuro. E por isso eles o tomavam como testemunha deles. Então, aqui nós lembramos o conceito da Maria Celeste Consolinda Esotti, que é a pessoa que traduziu e fez essa bela edição aqui, que está editada pela COSAC Naif, né, por intermédio da tradução e dos estudos dela que nós chegamos aqui. Segundo a Maria Celeste, a fábula é um ato de fala que se realiza por meio de uma narrativa. Então, ele já vem tudo pronto. O eu que fala é único. Né? No trecho da fábula está assim, impressionados com aquela voz, então a voz é o que chama a atenção, os viandantes se voltaram para ela, mas um deles tomou a palavra e disse, ora amigos, vamos embora, é só uma gralha, e seus gritos não fornecem presságio. Então, o eu que fala, ele é único. A busca de apropriação pela gralha da fala do corvo se revela inútil. Aquele que diz o poema ou a narrativa para nós, o mediador de leitura, ele é único em seu ato, ainda que use como base um texto escrito. E cada mediador ou cada mediadora de leitura será uma persona e fará uma performance em cada texto. Então, não é uma situação de uma repetição. O texto escrito, ele está repetido. Tantos exemplares haja do livro, ele estará da mesma maneira, mas não a voz do mediador de leitura. A fala do corvo é própria dele, para a gente olhar para essa analogia. Então, no caso da mediação da leitura, ainda que o texto seja do Esopo, que a tradução seja da Maria Celeste, essa voz é de quem está falando, e essa voz é uma presença. Então, antes de seguir trazendo a presença e o valor da voz, eu quero lembrar de que a escrita é uma convenção para expressar a linguagem humana. Por que é preciso lembrar isso? Porque a escola tornou a linguagem escrita tão forte e a mídia e todo o poder das editoras, que é como se a voz tivesse deixado de ter valor quando se trata de literatura. Mas é exatamente o oposto. A literatura não existiria se antes não tivesse existido uma voz humana.
Vamos olhar para a história da escrita. Então, a escrita chinesa foi sistematizada no século XVI a.C. O hebraico clássico, isso que a gente tem conhecimento, a língua de Moisés lá no sentido dos mandamentos, o registro é de 3.300 a.C. A escrita cuneiforme, feita com cunhas lá dos sumérios, o registro é de 3.200 anos antes de Cristo. Os sumérios faziam isso com cunha e foi pela decifração dessa escrita que a gente ficou sabendo que as fábulas já estavam sendo escritas nessa transcrição da língua. Então, não é à toa que a gente está trazendo as fábulas aqui, porque elas são dos primeiros documentos que estão escritos trazendo justamente a tradição oral. Há documentos de 18 séculos antes de Cristo que tratam das fábulas. O árabe clássico, usado antes de Maomé, mas cuja base é a escrita do Alcorão, foi concluído em 622 depois de Cristo. Os kanjis são as adaptações do japonês, mas da língua chinesa, então tem mais ou menos o mesmo. O fenício, ele surgiu da necessidade de comunicação. Eles eram grandes navegadores, tinham conhecimento de cartografia, matemática, astronomia, então eles sistematizaram isso que hoje a gente conhece como sendo o alfabeto, né? Que são 22 signos ou letras que permitiam a elaboração da representação fonética de qualquer palavra, formavam letras e palavras que eram lidas da direita para a esquerda, o principal modelo de escrita para civilizações clássicas como a grega e a romana. Aí vem o grego. Então, os gregos acrescentaram aqueles 22 sons, símbolos, sons do fenício, mais 2 e ficaram 24 letras entre vogais e consoantes, né? E eles também mudaram a direção da escrita, agora a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por possuir valor numérico, as letras gregas também foram adotadas no sistema de numeração e são aplicadas ainda hoje na linguagem científica, alfa, gama, beta. O alfabeto cirílico moderno, ele tem também uma boa tradição. E isso que a gente conhece como alfabeto latino é do século VII a.C. e surgiu lá nessa região que hoje fica Roma, o Lácio, né? Por isso é latim, do Lácio. E ao longo dos séculos XIX e XX, esse alfabeto latino se tornou também o alfabeto preferencial de uma grande quantidade de línguas que até então não eram escritas. Então, se alguém começava a escrever, usava esse alfabeto latino, né? E mesmo os turcos fizeram uma adaptação do alfabeto latino. Então, a língua escrita é uma convenção. O escrito, ele pode se expandir no tempo, séculos e séculos, e ele pode se expandir no espaço, no país, continentes. E a característica do escrito é que ele uma delas é que ele não é redundante, ele é conciso. O oral, ele depende do tempo e do contexto, e ele é redundante. E por isso que a gente precisa tratar bem, com um bom carinho, dessa dimensão do mediador de leitura que está trazendo o escrito para o oral e como é que entra para a voz, como é que entra essa intervenção. De volta ao valor da voz, a gente precisa chamar a atenção para a importância da presença do mediador de leitura. Ele não pode ser alguém que chega lá e lebres da raposa, certa vez um bando de lebre que estava em guerra contra as águias, entendeu? Não pode ser algo indiferente. Ele tem uma voz, ele tem uma presença. Ele tem um corpo, né? Em contraposição ao não corpo do texto escrito, digital, que está aqui, como dizer, uma coisa. Então, para nos sentirmos liberados do peso da escrita, seja pela escola, pela mídia, burocracia, é preciso que a gente tenha essa dimensão. Então, é desse corpo, é de onde é emitida a voz. Ele é a sede, ele é o centro. A linguagem se ancora no corpo. Vamos olhar para essa música escrita pelo Caetano Veloso e cantado pela Maria Bethânia num disco de 1973. O disco chama Drama e a música chama Drama. E a música é assim: eu minto, mas minha voz não mente. Minha voz soa exatamente de onde no corpo da alma de uma pessoa se produz a palavra eu. E segue a música. Então, assim, essa é a ideia de centro. Quando o mediador de leitura se preparar para fazer o seu trabalho, ele deve ter esse centramento. E de onde sai a sua voz?
qual é a extensão da sua voz, né? Qual é a altura, qual é o tom mais grave, mais agudo. É o eu do mediador de leitura que está falando ali, não é mais o Esopo, né? O Esopo está falando por seu intermédio. E a gente tem que olhar isso, o verbo, o ritmo, aquele que fala é a revelação, aquilo de que se fala é a formação, e a quem se fala, tudo se revela e tudo se forma. É um conjunto, aquele que fala, o mediador de leitura, aquilo que ele fala, que neste momento está aqui num livro, e a quem eu falo, quem é a minha audiência, para quem eu estou falando. Para tudo isso, há necessidade de uma modulação. Agora vamos olhar outra fábula do Esopo, né? Para a gente olhar o que é essa história da voz, né? Da mentira, da presença, da fraude. O corvo e a raposa. Um corvo surrupiou um pedaço de carne e foi pousar numa árvore, mas uma raposa o avistou e quis tomar-lhe a carne. Parou então diante da árvore e se pôs a fazer elogios à sua beleza e ao seu porte vistoso, dizendo também que ele era perfeito para ser o rei dos pássaros, e que isso certamente aconteceria se ele tivesse voz. E o corvo, querendo mostrar-lhe que tinha voz também, soltou a carne e ficou grasnando bem alto. A raposa, então, agarrou correndo a carne e disse-lhe: Ei, corvo, se você também tivesse inteligência, nada lhe faltaria para ser o rei de todos nós. O verbo, o ritmo, aquele que fala. O corvo fala, né? Então, a quem se fala, aquilo de que se fala. A voz é o suporte. Quando a gente lida com a voz, a gente precisa saber. O suporte de estar escrito o texto é para preservar a linguagem, é para expandir o texto no tempo e no espaço. Mas a voz tem a função de encantar. Vamos olhar para esse Quisti. É uma história tucano, recolhido, está numa coletânea da FUNAI de 1983. Um dia, o Coró-Coró disse para as minhocas: Venham cá, que eu tenho uma história para contar para vocês. Muito animadas, as minhocas disseram: Ótimo, que bom! E foram saindo do buraco. Só foi o tempo de saírem, o Coró-Coró devorou-as todas. O Coró-Coró, que eu ainda não conhecia, é uma ave pernalta de plumagem negra, com bordados verdes no dorso e na cabeça, azuis nas remiges, fronte depenada cor-de-rosa. Deve ser um pássaro lindo, né? Mas muito interessante. Um dia um Coró-Coró disse para as minhocas: Venham cá, que eu tenho uma história para contar para vocês. Muito animadas, as minhocas disseram: Ótimo, que bom! E foram saindo do buraco. Foi só o tempo de saírem e o Coró-Coró devorou-as todas. A voz é para encantar, para seduzir, para convencer. Todo discurso poético, seja em prosa ou seja em verso, ele quer se tornar voz, ele quer se fazer ouvir num tempo e lugar. Pela voz é que esse texto se abre para o mundo. Então, segundo o Paul Zumthor, o discurso literário não é um fim em si mesmo. Ele é de algum, alguém, para algum ou alguém ou para muitos. Por isso que a gente está tratando da mediação de leitura com esse carinho e com esse zelo, e é alguma coisa que foi esquecida ao longo dos anos, tal o peso que o dito texto escrito tem. Por isso, professores e professoras, de alguma maneira, relegaram isso para um segundo plano, dizendo para as pessoas: façam leitura silenciosa. Nesse nosso curso de mediação de leitura, nós estamos propondo todo aquele professor ou professora que estiver lidando com literatura, ofereça um modelo de leitura. Reúna os seus estudantes em torno de si, elabore a mediação de leitura, faça a leitura, veja como está a sua voz, qual é a altura da sua voz, qual é a sua entonação, qual é a clareza, qual é o ritmo, né? Por quê? Porque todo discurso literário quer se tornar voz. Ele não tem um fim em si mesmo. Ele foi feito para ser dito em voz alta. É claro,
com o andamento e o desenvolvimento de cada pessoa, ela pode, digamos assim, criar um amplificador na sua memória e quando ela estiver fazendo a leitura silenciosa na casa dela, no ônibus, no metrô, ou mesmo na escola, ou numa biblioteca, não vai ficar lendo em voz alta, mas ela só poderá ter essa habilidade de ler, né, silenciosamente, como se diz, se ela já tiver desenvolvido essa habilidade de onde é que sobe o tom, onde é que desce, onde faz as pausas, onde é que está o ritmo. O sentido, ele nasce do contato entre quem diz e aquele que recebe. Então, o que é dito, o sentido de toda coisa que é dita, né, ela nasce desse contato entre quem diz e quem recebe. Vamos olhar, como exemplo, essa toada do amor do Carlos Drummond de Andrade. E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele, também que graça que a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito. No teu peito está o infinito. Essa é a toada do amor do Carlos Drummond de Andrade. Então, o sentido do que é dito, ele nasce do contato entre quem diz e quem recebe. O que dá sentido ao texto é a escuta. Antes, o texto estava fechado ou impresso na tela, fechado no impresso ou na tela. Então, foi a escuta, foi alguém que disse e alguém que escutou, que trouxe sentido a esse texto. Mariquita, dá cá o pito, no teu pito está o infinito. A escrita, toda escrita literária, quer ser falada, quer passar pela voz. Vamos dar uma olhada, assim, com zelo, nesse trecho do Meu Tio Uiauá-Retê, de João Guimarães Rosa. Está lá Estas Histórias, escrito no livro Estas Histórias, da José Olímpio, de 1962. O contexto é esse, é um contexto, chamo todos vocês para lerem o conto inteiro, que é uma maravilha. No YouTube há umas dicções do Ayrton Salvanini, né, muito boas também, o conto inteiro está lá, vocês podem visitar. Eu tive a oportunidade de assistir o Ayrton Salvanini em ação ainda na década de 80, e isso fazia todo o sentido, a leitura em voz alta, isso é uma boa influência para mim até hoje. Então, esses são trechos. O onceiro recebendo o visitante, esse é o contexto, né? Existe alguma coisa antes, né? Mas o contexto agora é esse. O onceiro recebe o visitante. Hã? Pode trazer tudo para dentro. Herê. Mecê desarreia o cavalo, eu ajudo. Mecê apeia o cavalo, eu ajudo. Traz alforje para dentro, traz saco, seus dobros. Pode. Mecê se priurara, homem que veio para mim, visita minha. Nhanhã? Bom, bonito. Você pode sentar, pode deitar no geral. Geral é meu não, eu rede. Dormi em rede. Geral é do preto. Agora eu vou ficar agachado. Também é bom. Assopra o fogo. Se essa é minha, minha é a rede. É, eu não. Então, por que você não quer abrir o saco, mexer no que está lá dentro dele? Atiê, Mecê é lobo gordo. Atiê, é meu algum? Que eu tenho com isso? Eu tomo suas coisas não, furto não. Eu sim, eu quero, eu gosto. Pode botar no coité, eu gosto demais. Então, esse é só um trecho do Meu Tio Uiauá-Retê, que o Guimarães Rosa, com toda a maestria e poesia dele, ele faz um conto que só faz sentido se ele for dito em voz alta. Se a gente ficar lendo esse conto assim, sem pensar que ele está sendo pronunciado com todas essas pausas, esses nhen, esses ahá, atiê, né? Não faz sentido. Então, lembrando, a escrita, toda escrita literária, quer passar pela voz, quer ser falada. Vamos olhar como exemplo para o aboio de um vaqueiro. Um aboio de um vaqueiro, ele não tem linguagem, ele não tem
as raízes semânticas, ele não tem as desinências, ele não é um verbo, ele não é um substantivo, ele tem fonemas emitidos, né, numa sequência, às vezes são só vogais, né, é a voz antes da palavra dotada de significado. Então, nós vamos olhar esse aboio do vaqueiro, que é a poesia do vaqueiro. Esse trecho que a gente está reproduzindo aqui foi gravado no município de Lages, no Rio Grande do Norte, em 2014, dentro do projeto Revelando os Brasis. Ele retrata a vida, a cultura e as tradições do vaqueiro nordestino. É um documentário que tem a direção do Tássio de Araújo. Tá? Então, esse é o aboio de um vaqueiro, né? Então, o que é o aboio de um vaqueiro? Não se pode imaginar que as vacas tenham essa linguagem humana, mas elas recebem pela entonação de voz, pela familiaridade que elas têm e pelo modo como o vaqueiro diz aquilo. Às vezes ele diz o nome da vaca, né? E o bezerro correspondente volta. Então, assim, não se pode dizer que há uma comunicação no sentido do discurso humano, mas o vaqueiro aprendeu isso. Vamos ouvir isso na voz desse vaqueiro. Eu tenho 44 anos de vaqueiro, muito pouco cara da minha idade é vaqueiro. Se acabando a tradição todinha. Ele dá um aboio. Então, junta ali aquele gado do manso e aquele outro ele vem chegando. Vem chegando, você vai aboiando e eles vão se reunindo e você vai tangendo quando é pé, tá todo numa maromba. Ô, boi, que é isso, gado? Ô, que é isso? Eita! Ô, boi! Um bezerro, eu vou tirar o leite, o bezerro está lá no meio do mundo. Eu chamo pelo nome da vaca, ele berra e vem. Lembrando, quando a gente trata da voz, a gente precisa lidar com a noção do corpo, né? Do que ouve e o corpo do que fala. Então, existe essa corporeidade dessa pessoa que fala e a corporeidade daqueles que ouvem. Tá? Então, por exemplo, há um poema da Vitória de Santa Cruz, né? É um poema que já tem algumas décadas, né? E Gritaram-me Negra, né? E há uma performance dela com uma espécie de jogral, um coro, que é importante a gente olhar. Esse corpo não é só esse conteúdo que é dito no poema, né? Mas esse corpo que se coloca, essa voz e essa entonação. É disso que a gente está tratando quando fala do corpo, da corporeidade de quem ouve e de quem fala. Então, do que nós estamos tratando neste momento? Nós estamos tratando de um fenômeno que é a reoralização daquilo que foi escrito, esteve um dia escrito aqui, né, num livro, qualquer que seja, e ela está sendo trazida de volta para a oralidade, reconhecendo esse poder da voz humana para dizer contos, para dizer poemas, né? Esse movimento ele existiu muito forte nos anos iniciais do século XX. Há depoimentos e registros dos poetas russos fazendo assim excursões. O Mayakovsky saía de um lugar, viajava um trem a noite inteira, um dia inteiro para chegar num lugar e fazer uma declamação dos poemas, porque os poemas não existiam sem ele. Nos anos 60, 70 e 80, voltou a haver um movimento de valorização, de reoralização, com os saraus, com essa reoralização de dizer os poemas em voz alta. No Rio de Janeiro, há uma experiência que já dura algumas décadas, que chama CEP 20.000, é o Centro de Experimentação Poética no Rio de Janeiro. Como a gente pode olhar esse pequeno trecho aqui, há diversos pequenos documentários no YouTube a respeito dessa experiência, e é muito bom a gente olhar de como esse movimento surgiu, cresceu, se multiplicou, formou poetas, formou público, formou ouvintes.
Vamos ouvir esse trecho agora. Gasômetro. Você viu o que eu falo? Essa coisa de tumulto assim, sabe? Pelo passeio passa apressado. Glória, Flamengo, Botafogo, Humaitá. Glória, Flamengo, Botafogo, Humaitá. Hoje é dia de CEP 20.000. Ali a onda é boa, a vida ali é boa, o mundo ali é bom. De repente, saltei do ônibus. Cheguei ao posto, suor no rosto, que ela rindo me desenxugou. Como é que se faz essa abertura do dizer em voz alta, né? Então, por exemplo, pode ser a batida de um tambor, a batida de um pé no chão, pode ser uma palma, pode ser um passo de dança. Então, é o corpo dizendo assim, né, ou algum instrumento sonoro dizendo assim. Agora, quem tem vez é a voz. Vamos olhar este poema do Augusto de Campos, com uma música do Caetano Veloso, em que o poema traz a instrução a respeito da maneira de ser lido. Então, por essa lição aqui, a gente fica sabendo que o ritmo constitui a força magnética. Vamos ouvir nessa performance do Caetano Veloso, nesse pequeno documentário. Então a gente está tratando do poema, mas também isso vale para a prosa. Existe um ritmo. Na prosa, pelas marcações de pausas em vírgulas, ponto e vírgula, ponto final, exclamação, interrogação. No poema, pelos versos, pelos acentos, pelas rimas. Então, o ritmo, segundo Paul Zumthor, é a domesticação da voz. Domesticados, os ritmos da fala, nela inserem a marca de uma ordem humana no universo. Vamos olhar, por exemplo, para esse trecho do Alto de Santa Dica, é um livro de minha autoria. O livro está organizado assim em falas, né? São falas de certos personagens ou de certos coletivos. Essa é a fala dos carreiros. Na fazenda Mozondó nasceu muita cana-doce, e entre as rudes touceiras não se sabia que fosse nascer um anjo de cura, de generosidade um poço. Benedita Cipriano já nasce predestinada a obrar cura de males que encontrasse na estrada, fosse em Lagoa Lagolândia ou enfrentando emboscadas. Na fazenda Mozondó nasceu muita cana doce, e entre as rudes touceiras não se sabia que fosse nascer um anjo de cura, de generosidade um poço. Benedita Cipriano já nasce predestinada a obrar cura de males que encontrasse na estrada, fosse em Lagoa Lagolândia ou enfrentando emboscadas. Essa noção de falar em versos, né? Eu colhi lá do João Cabral de Melo Neto, no Alto do Frade, no diálogo entre o oficial e o provincial. Mas parecem falar em versos, é isso estar bêbado ou não? Mesmo sem querer, fala em verso quem fala a partir da emoção. Então, nós estamos tratando e temos tratado até agora da poesia dita em voz alta e da maneira como ela recompõe aquilo que está escrito num movimento de reoralização e do quanto é importante a presença do corpo como sede da voz. A voz é o centro. E o mediador ou mediador de leitura deve ter essa ciência.